E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e eu sou proprietário aqui da oficina Altstat. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês de geometria veicular numa máquina de alinhamento 3D com essa BMW 540i E34. Bom, aqui a gente tem uma máquina de alinhamento 3D, né, que no caso é a máquina, as duas câmeras aqui e a rampa onde o carro fica em cima. Bom, a grande diferença do alinhamento 3D para os alinhamentos comuns, né, que no caso eu vou falar do alinhamento laser, que é o que mais tem aqui no Brasil, é que o alinhamento 3D ele trata da geometria do carro como um todo. Geralmente os alinhamentos mais básicos que tem em algumas oficinas, eles fazem só o alinhamento do eixo dianteiro sem levar em consideração o alinhamento do eixo traseiro. Com isso, se você tem um carro que está com o eixo traseiro desalinhado, não adianta você deixar a frente 100% alinhada, que ainda vai ter um desgaste dos pneus traseiros. Na máquina de alinhamento 3D, nós colocamos espelhos em cada roda, que são, na verdade, um alvo digital para a câmera que está aqui, e vai um desses em cada roda. Com esses pontos, a câmera consegue medir a distância exata de cada espelho em relação à câmera, e com isso fazer vamos dizer, uma triangulação para conseguir saber exatamente as medidas de ângulo de cambagem, de convergência ou divergência e caster de cada roda. Com esses dados, ela consegue fazer cálculos para definir exatamente qual que é o ângulo que cada roda tem que estar para que o carro siga exatamente o mesmo eixo central dele, ou seja, ande em linha reta de verdade. No alinhamento 3D, diferente dos alinhamentos comuns, a câmera junto com o alvo que é colocado na roda consegue calcular a distância perfeita de cada uma das rodas, de cada uma das pontas dos eixos, e assim ter as medidas precisas de todos os ângulos do carro, que são cambagem, convergência ou divergência e caster, né, os principais. E com isso, a gente pega no banco de bases da máquina, que tem todas as informações de todos os fabricantes, de como que deve ser cada uma das medidas quando o veículo sai da fábrica, e assim a gente consegue ajustar essas medidas para que voltem para as especificações originais. Um ponto interessante de falar aqui é que nas máquinas de alinhamento 3D, é feito um procedimento onde o carro é empurrado para frente e para trás logo no início, fazendo com que os espelhos que ficam na roda girem, e com isso a própria máquina calcula a diferença de excentricidade de cada roda. Então se uma roda está um pouco amassada, ou um eixo está um pouco para cima, um pouco para baixo, ela vai levar isso em consideração, fazendo com que, além de fazer com que a medição seja precisa, ela também tenha uma repetibilidade. Então se eu alinhar o carro, tirar ele fora e colocar de novo, ele vai estar alinhado. Muitas vezes com outros tipos de máquina você alinha, quando você tira ele da máquina e coloca de novo, você já não obtém o mesmo tipo de medida. Bom, a rampa onde o veículo fica não é uma rampa normal, onde o carro só fica em cima parado. Ela possui pratos que permitem que a roda gire livremente, como se o carro estivesse andando na estrada. Aqui no momento eles estão travados, porque no início do procedimento eles precisam estar travados, e nós temos esse prato na frente e aqui atrás também. Então vamos lá galera, o primeiro passo para fazer o alinhamento, um dos mais importantes inclusive, é a calibragem dos pneus. Muitas pessoas quando vão fazer o alinhamento não calibram o pneu, e um pneu mais murcho que o outro já vai dar uma grande diferença no alinhamento. Então a primeira coisa que nós fazemos aqui é calibrar o pneu. Em seguida nós colocamos os espelhos de medição. Com os espelhos de medição colocados, nós colocamos os calços nas rodas para evitar que o carro role demais para frente ou para trás. Depois nós fazemos o procedimento de rollout, que é o de rolagem no caso, onde o carro é empurrado primeiro para trás e depois para frente. A máquina indica quanto que a gente tem que empurrar.
para que ela possa calcular aquelas diferenças de excentricidade de cada roda. Em seguida, nós utilizamos um depressor de freio para que ele fique pressionando o freio e mantenha o carro estável aqui em cima, sem ele se mexer para frente e para trás. E então soltamos as presilhas dos pratos giratórios dianteiros e das pranchas traseiras para deixar o carro livre em cima da rampa. Em seguida, é feito um procedimento de medição, onde o mecânico entra dentro do veículo e esterça todo o volante em etapas, primeiro para um lado e depois para o outro, para medir os ângulos, todos os ângulos do veículo. Medir o esterço máximo do veículo para um lado, para o outro, medir o ângulo de caster, enfim, fazer todas as medidas que envolvem a suspensão do veículo. Feito isso, a máquina, o computador já tem informações suficientes para calcular toda a geometria do veículo. Com isso, ela vai mostrar uma tela onde essas informações estão reunidas, divididos pelo eixo traseiro e pelo eixo dianteiro. Bom, após a máquina recolher os dados, a gente não pode começar o alinhamento pelo eixo dianteiro, pois, como eu havia dito, a geometria veicular, que é feita numa máquina 3D, ela leva em consideração os dois eixos e toda a referência é baseada no eixo traseiro. O eixo traseiro que é o que guia a direção para onde ele vai. Porque se o eixo traseiro está apontado para lá, ou para lá, o carro vai para onde o eixo traseiro está apontado. E por isso, quando a gente fala de geometria, não só de alinhamento, nós precisamos começar essa geometria pelo eixo traseiro, para colocar o eixo traseiro no trilho, ou seja, em linha reta em relação à carroceria do veículo, para só então a gente partir para frente e fazer a geometria dianteira, ou então só o alinhamento das rodas dianteiras. Bom, pessoal, por a BMW se tratar de um modelo já mais antigo, ele não possui o ajuste do eixo traseiro de alinhamento. Então a gente vai só mostrar aqui rapidamente como que se parece o ajuste de um eixo traseiro, né? Aqui no caso, a gente tem o ajuste de alinhamento desse carro e como que ele funciona. Ele tem um parafuso que passa de um lado ao outro e ele possui essa arruela, você vai soltar a porca, girar o parafuso e como ela tem um batente de cada lado e é excêntrica, dependendo da direção que você gira, ela vai empurrar esse eixo para dentro ou para fora do veículo. Nesse caso aqui, vai alterar o alinhamento dessa roda. Se fosse a cambagem, seria um eixo mais ou menos aqui no meio, que também teria esses ajustes, mas esse carro não tem um ajuste de cambagem. Muitos dos carros do mercado brasileiro não possuem alinhamento do eixo traseiro. Nesses casos, infelizmente, se tiver alguma medida muito fora, é necessário realizar ou a troca de alguma bucha que está estourada, ou de alguma peça que está empenada ou torta. Enfim, cabe daí ao mecânico, né, a gente aqui na oficina, a examinar todas as peças e dizer para o cliente o que precisa ser trocado para que o ângulo volte ao especificado pela fábrica. Hoje em dia existe no Brasil uma prática muito comum de trazer o alinhamento de volta para a especificação correta em veículos que não possuem o ajuste, usando um maquinário hidráulico, que é colocado no cubo da roda do carro, ou em algumas vezes em outros pontos específicos da suspensão, para estar entortando algumas peças e voltando para o ângulo que a fábrica especifica. Eu não vou entrar em mérito se isso é uma prática correta ou não, muitos acham que é e tem bons resultados com isso, porém aqui a gente não faz isso, pois eu acredito que não seja o ideal. E não teve nenhum caso também que a gente pegou um carro que estava com alinhamento fora e não foi possível retornar esse alinhamento trocando apenas peças. Claro, tirando casos em que o carro tenha sofrido algum tipo de acidente e esteja com a estrutura torta. Aí sim é recomendado um alinhamento técnico que é bem diferente de todo outro tipo de alinhamento, pois se trata de um alinhamento da carroceria do veículo ou do chassi, com ferramentas específicas, enfim, é um trabalho muito mais complexo. Após realizar o alinhamento do eixo traseiro, nós partimos para o eixo dianteiro. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Quando a gente fala de geometria, a ordem que tem que ser feita os ajustes sempre tem que seguir primeiro o caster, depois a cambagem e depois o alinhamento em si, que seria a convergência ou divergência. Porque o caster afeta na cambagem e a cambagem afeta no alinhamento, mas o contrário não. Então, se você tentar fazer o alinhamento, se você tentar primeiro fazer o alinhamento para depois fazer a cambagem, você vai ficar louco, porque você vai alinhar o carro, vai fazer a cambagem e o alinhamento vai sair fora, muito provavelmente. Após realizar o alinhamento da traseira, nós vamos para frente, para o eixo dianteiro,
onde é feito o mesmo procedimento, fazendo primeiro o alinhamento do caster, depois da cambagem e depois da convergência ou divergência, né? E terminando isso, nós pegamos o torquímetro, torqueamos todos os parafusos novamente nas especificações de fábrica. É gerado um relatório pela máquina que nós imprimimos, com antes e depois do veículo, que é entregue para o cliente, e o alinhamento está finalizado. Para alguns veículos, principalmente BMW e Mercedes, é muito importante que seja colocado um lastro dentro do veículo. Isso porque os dados utilizados para fazer o alinhamento levam em consideração que o carro está com o tanque cheio e com passageiros dentro. Se essa orientação não ser seguida pela pessoa que está realizando o alinhamento, você pode acabar com um carro que fique com a cambagem muito negativa, na traseira principalmente. Isso acontece muito em BMW, porque a BMW ela passa a ficha técnica do carro de alinhamento, diz para colocar 3 graus de cambagem negativa, porém isso é levando em consideração que o carro está com lastro. E com lastro a suspensão abaixa e com a suspensão abaixando a cambagem tende a negativar mais. Então o alinhamento é realizado com o lastro a 3 graus e quando o lastro é retirado, esse ângulo obviamente vai ficar menos negativo. Aqui na Autostat, nós cobramos o alinhamento pelo ajuste que é realizado no carro. Então se o seu veículo só possui o ajuste de alinhamento dianteiro, ele vai passar por todo o processo de medição da máquina para você ter um laudo de que está tudo correto e nós vamos cobrar só pelo alinhamento que foi feito no eixo dianteiro. Os valores partem de R$ 80 para veículos que possuem só alinhamento dianteiro e podem chegar até R$ 320 para veículos que possuem todos os tipos de ajuste. Em qualquer um dos casos, nós podemos fazer o ajuste tanto com as especificações fornecidas pela fábrica, como também com especificações fornecidas pelo dono do veículo, no caso de ele querer fazer um track day ou então utilizar o carro para drift, entre outras coisas. Agora vamos falar um pouco do equipamento, do valor do equipamento e de quanto custa para implementar ele na oficina, né? Bom, começando pela rampa. Essa aqui é uma rampa pantográfica, então ela é pantográfica e embutida no chão. Então quando ela desce, ela fica totalmente nivelada com o piso, permitindo o acesso de veículos super baixos, sem problema nenhum. A rampa custa na faixa de R$40 mil quando foi comprada. Hoje em dia deve estar um pouco mais barata, mas aí mais ou menos R$40 mil. Além da rampa, é necessário o equipamento em si de alinhamento, equipamento 3D. E nesse caso aqui, esse é um equipamento da Sun, que é a representante no Brasil da Snap-on, que é uma marca americana, uma das tops em ferramental nos Estados Unidos. E essa máquina em específico é um modelo intermediário aí de alinhamento que eles possuem. E o valor médio dessa máquina aqui, incluindo o computador e tudo que está sendo visto aqui, os espelhos, a câmera e a instalação, claro, gira em torno de R$35 mil, dando um total aí de investimento de R$75 mil em equipamento, mais a mão de obra para fazer a vala, vamos dizer uns R$80 mil aí que foi gasto. Bom pessoal, por hoje é só aqui sobre a geometria veicular com uma máquina de alinhamento 3D. Esse assunto, geometria e alinhamento, é muito complexo, tem muito mais coisas que a gente podia ficar falando aqui, mas a gente quis dar um overview do assunto para o pessoal entender um pouco melhor quais são as diferenças. E para quem ficou ainda com alguma dúvida ou tem alguma pergunta ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Bom pessoal, e para quem estiver buscando aí uma mão de obra especializada em alinhamento 3D, em balanceamento, em freio, suspensão, em troca de óleo, tanto de motor quanto de câmbio, e manutenções de injeção eletrônica, enfim, tudo que o seu carro precisa, pode vir para a Autostat, que com certeza seu carro vai estar sendo cuidado por pessoas que amam o que fazem. Precisando de peça original para o seu carro, compra lá no canal da Peça e pode trazer para cá que a gente vai instalar para você, fazer um serviço de primeira no seu carro. Bom galera, se vocês gostaram do vídeo, dá like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber todas as notificações de novidades que tiver aqui.